sobre como dar um novo sentido à vida depois que alguém que amamos morre. Né? A fala da Alessandra é muito forte e é uma fala assim com uma força mesmo, né? E para falar sobre isso, eu vou conversar agora com o psicólogo Ricardo Joel Oliveira, que está aqui conosco. Você pode participar lá no nosso @Manhã Total. Vai lá e me responda. Como você lidou com alguém tão próximo que morreu? Como é que você lidou com essa dor? A pergunta está aí, vai lá e responde. Eu tenho a participação aqui da Ângela, da Máurea, da Flávia, da Cleide, do Eduardo, muita gente participando, então vai lá e responde pra gente. Joel, obrigada, viu, Ricardo, por você ter vindo. Ricardo Joel Oliveira, que é psicólogo, obrigada por você ter vindo e participar. Ela encontrou numa paixão que era do marido essa forma de fazer algo com essa dor que é assim, latente e que, nossa, nos rasga por dentro, não é isso? Como é que a gente dá um novo sentido depois dessa morte? É importante com que a gente viva cada momento. A verdade é que todos nós sabemos que cada dia que se passa é um dia a menos, mas ninguém para pensar nisso. Então a vida é uma preparação para a despedida. E viver intensamente cada momento, isso vai trazer para nós uma satisfação, mesmo quando a gente se despede. Agora, a gente não tem como evitar, né, o sofrimento, as fases do luto, que é preciso ser encarado de frente. Muitas pessoas, às vezes, elas tentam criar um bloqueio, né, para que não fique, eu não gosto de pensar, eu não gosto de chorar, eu não gosto de dizer a respeito. É importante esgotar o assunto. Essa é a primeira coisa que tem que ser feita. Então, o momento de chorar é para ser sentido mesmo, para chorar, o momento de gritar, de desespero, cada fase precisa ser vivida. Esse é o primeiro passo. Para não esconder, né? E aí eu tenho aqui algumas participações, eu achei interessante aqui, olha, um amigo nosso, Eduardo, ele falou, Mônica, fala-se pra gente que com o tempo melhora. No meu caso, a partir do meu pai tem 10 meses, está recente, né, Ricardo? Muito recente. E a saudade só aumenta, mas é uma saudade dolorida, sabe? Quer dizer, o tempo pode ajudar? Depende, porque não é uma questão de tempo. Aquilo que para mim parece ser uma coisa muito antiga, que já passou, para você pode ser algo muito recente, porque cada um tem uma forma de lidar com a situação. Então tem pessoas que às vezes vão dizer que existe uma etapa, olha, tantos meses, a primeira, a segunda, passando ali pelas 5 fases do luto, né? Então a primeira ali que é a negação, depois a raiva. Então vai passando, cada um tem um tempo para viver isso. Então tem pessoas que vão passar mais rápido, tem outros que às vezes vão demorar muito tempo. 10 meses é muito recente. Ele ainda está ali naquele primeiro momento, com aquele sentimento. Então é importante viver isso no seu tempo. Com relação a essa tristeza profunda, né? É quando a pessoa cai em si e fala assim, parece que agora eu comecei a compreender, mas eu não quero aceitar. Por quê? Porque quando o tempo vai passando e ela vai batendo aquela saudade, vai vindo as lembranças dos bons momentos. E esse momento também é um processo de passagem que ele está vivendo. É possível, sim, passar esse momento? Sim. Esquecer, não. Não tem como a gente esquecer uma história que a gente viveu com alguém. Eu perdi meu pai há 23 anos, ele está presente até hoje, mas eu consegui colocar essa dor no lugar dela, vamos dizer assim, né? E as pessoas que estão em volta, né? Como é que podem ajudar nesse processo? Porque muitas pessoas chegam na tentativa de ajudar e dizem assim, você tem que ser forte, mas você não pode ficar assim. Poder eu posso, né? É importante que fique. É importante que fique, como então você está dizendo, a gente percebe, né, que pessoas às vezes vão querer consolar e fica assim, não chora, não fica pensando nisso, tem que pensar, tem que falar sobre isso. Por isso que é importante a ajuda de um profissional, para que essa pessoa possa compreender melhor o processo que ela está vivendo e aquele que ainda ela vai enfrentar pela frente. Porque tem a primeira despedida e depois são várias despedidas em vários momentos diferentes da vida. Então, quer ajudar? Essa pessoa precisa ajudá-la a encontrar um profissional com que ela se identifique para ajudar a viver esse processo. Olha só que interessante, eu estou aqui com a Elaine, ela falou que o pai dela faleceu há 6 anos, sente um vazio e sente culpa por não ter feito mais. Esse sentimento bate? Como é que eu lido com ele nesse processo? Ricardo, achei interessante isso. Existem muitas pessoas vivendo nesse processo, porque pensava que poderia ter feito mais, né? Isso.
É importante a gente valorizar a vida, as pessoas que estão à nossa volta. Todos nós, quando a gente se relaciona, a gente vai encontrar momentos ótimos com essa pessoa e momentos também desafiadores. Isso faz parte do crescimento. Então, todo casal, por melhor que seja, eles vão enfrentar os desafios, pais e filhos, familiares, né? E é importante a gente aprender a relevar as coisas e viver intensamente esses momentos. É esgotar. Porque quando as pessoas se vão, e elas vão, talvez a vida, eu costumo dizer que ela começa e termina todos os dias. Para alguns, estão nascendo agora os seus filhos e para outros estão se despedindo dos seus familiares. Então, a vida é de chegadas e partidas. Aproveitar esse momento, o melhor, aprendendo a relevar, se relacionar, a estar com a pessoa, desfrutando daquele momento, mesmo com divergências de posicionamento, isso é o ideal. Passou, eu não consegui fazer isso. Tudo bem, você deu o que você tinha para dar naquele momento. Você não tem condições de voltar atrás, mas você tem uma opção de caminhar. Então, liberar isso do seu coração, porque não é uma questão de culpa, é uma questão de aprendizado, e a gente não aprende todas. Então, quando as pessoas vão, às vezes tem umas que ficam assim, eu poderia ter feito mais. É como uma pessoa fala assim, se eu chegasse 5 minutos antes, eu não teria morrido. Não é assim. Nós não somos dono da vida. A gente apenas está desfrutando num período enquanto nos for permitido. E que a gente possa aproveitar dessa forma, né, linda que você trouxe, as pessoas que a gente tem hoje da melhor forma possível e o dia que a gente tem hoje. Porque é ele, o presente, né? Ricardo, adorei conversar com você. Opa! Viu? Muito obrigada, Muito tá? bom. E vamos falar depois sobre outros tipos de luto. Ele até sugeriu pra gente, porque a gente tem a morte, uma certeza, e o que a gente vai vivenciar a partir dela, e a gente tem outros tipos de luta que eu vou marcar com ele, mandar uma data pra gente conversar. Prazer foi meu. É igual uma senha, a gente só não sabe qual que é o nosso número, mas nós estamos na fila. E é por isso que é preciso aproveitar, né? É preciso aproveitar. Tenha um bom dia, obrigado, Obrigada, viu? Ricardo? Obrigado a todos. Ricardo Joé Oliveira, né, psicólogo aqui com a gente.